Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Imagine você fazer tudo por um homem que você tem certeza que é o amor da sua vida, inclusive deixar a riqueza para viver na pobreza. Só que ele te coloca em situações higienicamente bizarras na hora de fazer amor. Estou falando aqui dele te usar e, na parte higiênica, te tratar bem pior do que se fosse com um animal selvagem. Essa é a história da Emily e, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui para vocês. Para quem tá aqui ligado nas últimas histórias que são de true crimes, de casos noticiados, eu também tenho uma parte aqui no canal onde eu conto histórias de mulheres depoentes e seguidoras desse canal que há muito tempo fala sobre histórias de relacionamentos com estrangeiros bizarros online. Elas me mandam isso pelo direct do meu Instagram e muitas vezes mais de 50, 30 áudios no WhatsApp, e eu faço isso em roteiro e conto aqui pra galera que já me segue há mais tempo em terceira pessoa, ou seja, eu faço como se eu fosse essa mulher, eu conto como se eu fosse ela, depois de um roteiro que eu mesma produzo após escutar 3, chego até 4 horas de áudio de uma história de relacionamento online sempre bizarro. Eu vou mesclar esse tipo de vídeo aqui no canal, então quando a introdução do canal começar com olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, é esse vídeo que vem para vocês, onde eu conto a história em terceira pessoa. Quando eu já começo com imagina se você é o caso noticiado de true crime, onde a gente consegue ter fotos e vídeos sobre a situação, tá bom? Olha, eu comecei a assustar quando ele colocou uma sacola. Eu só percebi no fim, ele colocou uma sacola no lugar da camisinha. Eu sou a Emily, eu tenho 42 anos e eu sempre trabalhei como professora particular de crianças. Isso deu um up maior quando eu comecei a estudar e me especializar para ser, então, professora particular de crianças especiais. Tudo que eu conto aqui é sempre do modo que eu falei, então se tiver algum erro, o erro não é da Leca que está abrindo para essa história ser contada, é porque ela gosta de falar aqui como a pessoa contou para ela e assim trazer as experiências, a falta de informação ou informação e entendimento daquela pessoa que trouxe a história. Então, no caso, a gente sabe aí que não se fala crianças especiais, eu não vou ficar corrigindo, a Leca não vai ficar corrigindo isso durante a história, mas fiquem informados que sempre será assim, por uma decisão aqui da dona do canal. O Arjun, que é o rapaz que eu vou me relacionar aí durante a história, ele tem 25 anos e ele é coletor de lixo. Como que assim eu me conectei com o Arjun, na verdade? Foi online, como todo mundo já sabe, só que de um jeito totalmente diferente. Eu nunca cheguei para conversar com o Arjun por causa de se relacionar, de se conhecer, de querer ficar junto no início. O que acontece é que eu sempre fui muito viciada em filmes, principalmente de Bollywood, que para quem não sabe, diferente de Hollywood, é aquela indústria comercial mais famosa que se tem na Índia, né? Então são filmes musicais, tem muita dança. E olha que absurdo, eu poderia encontrar esses filmes em várias plataformas da internet, já com a legenda, principalmente em português, e acredito que até às vezes dublado, mas eu preferia escutar a tradução do filme na voz do Arjun. O Arjun fazia esse trabalho para várias pessoas
Isso com um celular que ele conseguiu com um amigo, e a partir do dinheiro que ele ganhava nessas traduções, porque a voz dele era uma voz muito macia, muito gostosa de se ouvir. E olha que absurdo, a gente assistia lá uma cena tal no idioma deles, e aí ele traduzia isso na voz dele, mandava áudios em inglês, não era simultâneo. E eu gostava muito e gostava de pagar por isso, porque eu sabia que eu estava ajudando uma pessoa que precisava. O Arjun, ele era coletor de lixo na região da Índia que ele morava. Ele era de uma casta inferior, não poderia ir para uma casta posterior, e a história era muito triste, porque essas pessoas, elas não têm nem a condição do saneamento básico, da alimentação. Se elas chegarem perto de alguém de uma casta maior, elas não vão conseguir se relacionar em nada. Até na questão da alimentação, se precisar comer perto, quem é da casta inferior vai ganhar ali garfos e pratos de plástico para que não se misture ali com a louça daquelas pessoas de outras castas superiores. Então, foi daí que se iniciou o meu interesse e relacionamento pelo Arjun, porque aos poucos, conforme ele ia descrevendo o que acontecia nas cenas, o Arjun começou a trazer para a tradução dos filmes de Bollywood referências e experiências da vida dele triste de coletor. Foi então que eu entendi que ele estava colocando mais do que o filme trazia e que era porque ele precisava mesmo desabafar e liberar todo esse sofrimento que ele passava e que ele não tinha com quem compartilhar, porque não se existia tempo lá para isso, né? Ele fazia essas traduções em áudio para mim, para inglês e não para português, enquanto ele estava coletando esse lixo. Quando ele não estava coletando esse lixo, ele estava com a família, cuidando de muitos irmãos, primos, sobrinhos e tudo mais. E pelo que eu entendia, essa família, ela morava todos em um lugar só. Então, eu sempre prestava atenção que no fim ele perguntava se eu tinha entendido, e my friend, my friend, my friend. E esse my friend, eu falei que não precisava, mas eu comecei a sonhar com esse my friend, my friend, my friend. E o sotaque deles New York, e essa puxada de R dele me iniciou uma loucura de eu tomar banho e pensar, comer e pensar, dormir, sonhar. E aí eu ficava pedindo mais traduções e eu já não estava mais acompanhando a história para saber a tradução. Era só para escutar a voz dele. E ele começou a perceber isso. O meu gasto triplicou, quadruplicou. E ele então falou que eu deveria parar. Foi aí que eu vi um cara muito humano, muito empata, porque ele poderia falar, poxa, eu tô ganhando dinheiro, eu preciso, deixa eu aqui usurpar dessa mulher. Não. Ele falou, você tá passando dos limites, você não pode agir desse jeito, porque eu tô me sentindo mal, tem alguma coisa errada, você não tem nem tempo de escutar tudo que eu tô te mandando. E desse jeito você não vai ficar sem dinheiro, você tem alguém aí para cuidar de você, da sua alimentação e tal, porque é muito dinheiro para mim. Me parece que uma pessoa que dá isso para mim não vai ter condições de ter uma vida confortável. E eu tinha muito, tá, gente? Além desse trabalho que eu fazia muito por amor, mas que eu também ganhei bastante quando era com crianças especiais, eu tinha empresas da minha família, enfim, eu tinha outros modos de ali ter a minha renda, independente se eu estava trabalhando como professora particular ou não. Mas óbvio, eu não abri isso para ele, achei muito digno o que ele fez, e foi aí que nós começamos a conversar. Até aí eu não tinha visto o rosto desse homem, e eu resolvi pedir uma foto. E ele ficou demorando muito para me mandar essas fotos. E depois só que eu entendi que, na verdade, ele não tinha um celular de qualidade para mandar essas fotos. Porque quando ele me mandava esses áudios, eu escutava bicho atrás, grunhindo, rangendo e um monte de gente falando. Não era um áudio limpo. E mesmo assim eu concentrava para ter ali um momento de escutar a voz dele. Eu estava apaixonada pela voz desse homem, sem que eu mesma soubesse. Quando ele me mandou uma foto, eu fiquei com dó. Porque era uma foto que parecia que estava 5 vezes embaçada a tela com sebo. Não tô falando de óleo, não. Tô falando daquele sebo grosso da gordura que fica depois que a gente faz a comida. Parecia que tinha aquilo na tela.
o rosto dele entre, eu não sei, não era graxa, né? Mas tava sujo assim de preto. Ele tinha a pele marrom, mas tinha ali umas marcas pretas e tal, que eu acho que era de sujeira da coleta de lixo, de repente ele não tinha nem tempo de tomar banho direito. E aquela foto me pegou, porque atrás daqueles 5 quilos de sebo, daquelas manchas ali pretas de carvão, sei lá do que era, tinha um homem muito bonito. Um homem novo, que a gente via que tinha esperança de sair dali, de ganhar melhor e de ter uma vida melhor. Mas ele era muito, muito bonito. Ele lembrava o Romário, jogador de futebol, só que uma versão bonita e não com aquela cara safada de que passa o rodo em todo mundo. Aquela foi a única foto que ele me mandou em meses. E aí nós começamos a conversar, então, e ele abrir tudo que ele passava lá na Índia e como ele queria sair disso, porque assim, lá pela casta, ele não poderia modificar isso, ele teria que ir para outro país para conseguir. E eu comecei a dar dicas, juro, até pensei em comprar a passagem dele para que ele conseguisse ir para o Brasil, mas ele precisava de visto, não era desse jeito, e ele não aceitava. Eu achei muito bonito da parte dele isso, e do nada ele começou a tentar, sabe, a ir para o Brasil pelos amigos. Foi aí que ele me contou que ele já tinha um amigo que era casado com uma brasileira, que já estava no Brasil, e que através desse amigo ele estava tentando trabalho e tal, e alguma forma de conseguir. Nisso, do nada, ele começou então a mandar áudios fora do que ele mandava do de Bollywood, que ele não aceitava mais que eu pagasse, mas às vezes eu pedia para ele áudios, porque eu sentia falta de escutar a voz dele acalmava a minha ansiedade, para vocês terem uma ideia. Ele começou a estudar português sozinho, mas ele estudou frases específicas. Então ele mandava, parecia um bebê falando, quero namorar com você. Ele sabia que isso era uma prática do Brasil, que na Índia não existe. Então ele estudou também o sistema de relacionamento no Brasil para tentar falar comigo sobre isso. E aí depois eu lembro dele ter mandado uma frase de que era muito tarde para se namorar, de que a gente já devia tentar outras coisas. Aí ele mandou assim, você quer ser minha noiva? Mandou no áudio. Sério, quando eu escutei o áudio, eu enchi meu olhinho de lágrimas, porque ele sabia que aquilo era impossível se ele não conseguisse vir até o Brasil. E aí, do nada, ele começou a me apresentar o amigo dele que já namorava não, que já era casado com uma brasileira aqui. Eles viviam numa classe baixa, mas viviam de uma forma confortável. A menina tinha fotos de que se estava muito feliz. Ele não postava muita coisa da menina, mas com a intimidade e o tempo, ele disse que então eu deveria encontrar esse amigo dele, porque esse amigo dele teria alguma coisa pra mim. Eu fiquei com muito medo. Eu achei que poderia ser algum golpe e tal. Pensei em avisar pessoas, mas no fim, depois eu fui no silêncio, porque eu entendi que eu tava sendo muito cobrada por uma coisa que, se eu tava com vontade de fazer, então que eu fizesse. E eu fui e marquei um café com esse amigo dele, pra entender o que esse amigo dele tinha pra me dar. E aí aconteceu uma outra questão, que ele também estudou a parte da cultura do Brasil. Esse amigo dele trabalhava de coletor de lixo também lá na Índia. Não sabia da história dele, como que aconteceu para ele conseguir casar com essa brasileira. Mas esse amigo dele veio com uma bijuteria para mim, um anel, e disse que o Arjun tinha pedido para ele comprar e me entregar. Que nos tempos que eles eram lá coletores de lixo, ele ficou com uma dívida com o Arjun. Então, agora o Arjun pediu para ele pagar essa dívida me dando um anel. E que ele disse que eu tinha que usar no dedo de noivado, porque era um anel de noivado, que o Arjun sabia da cultura do Brasil e que queria dar pra mim como se eu fosse noiva dele, independente da gente ter se encontrado, da gente conseguir se encontrar, da gente realmente se conhecer pra ter alguma coisa junto. Ele queria que aquela simbologia ficasse no meu dedo para sempre, mesmo que eu encontrasse outro homem e tal. O Arjun gostaria que eu lembrasse daquilo que nós tivemos pela internet, que foi a cumplicidade de conversas, de trocas, de muito sofrimento dele. Eu paralisei, porque imagina tudo que esse cara mexeu, né, para que eu ganhasse um anel de bijuteria, com uma dívida que ele poderia pegar o dinheiro para ajudar lá na casa dele. E que o amigo dele estava super disposto de mandar. Então eu nem liguei, que não era ouro, não era nada, né. Depois até deu uma descascada, ficou preta, aquela coisa meio ferrugem, em menos de uma semana. Porque eu não tirava do dedo pra nada, pra lavar louça, pra tomar banho e tudo.
Acho que por isso que desgastou muito rápido, né, tadinho? Mas ele fazia questão de que eu mandasse a foto do dedo. A gente não conseguia fazer chamada de vídeo por causa da conexão dele da internet, não era forte o suficiente para isso. Então tudo era foto. E eram umas fotos bem esbranquiçadas, como se fosse da época de 70, 80 que ele me mandava. Mas mesmo assim eu dava zoom para conseguir entender mais dos traços e da vivência daquele homem que me encantava tanto só pela voz. Entenda, mesmo eu estando ali na mágica da paixão, do amor, dessa paquera virtual, a gente tinha consciência de que isso talvez não fosse levar a lugar nenhum. Porque mesmo o Arjun se movimentando, não tinha muito como ele sair de lá. E nesse dia do café eu conversei com um amigo dele e entendi então que a esposa dele fez muito por ele para que ele conseguisse estar no Brasil. Então, eu curtia, comentava com outros estrangeiros, indianos, enfim. Ainda mais por essa coisa de ter um fã-clube de Bollywood, dos filmes e tal. E o Arjun foi percebendo essa minha movimentação. Ele questionou, mas não num tom de controle, para ele entender se eu tinha alguma outra pessoa que estava no mesmo nível ali de sentimento que eu estava tendo com ele, Elaine, e eu falei que não. Mas mesmo assim, ele disse que então tinha conseguido um jeito de vir ao Brasil. Só não me mostrou passagem. Sabe quando você fica com o pé atrás de que não é real? Mas parecia que ele estava ali vibrando, aquela coisa do segredo, né? Você faz mesmo sem ter para conseguir. Então ele falava e tudo, e que ia ver com amigo, e que ia chegar dia tal e não sei o que. Fez toda uma expectativa e tal, e marcou e falou para eu ir para o aeroporto que ele ia chegar, e no fim não aconteceu. Eu entendi isso como uma mentira saudável, porque ele era muito sonhador. E eu acho que ele deu o pontapé de imaginar, mas não conseguiu realizar. Ele me deu a desculpa então de que se ele gastasse esse dinheiro aqui para vir ao Brasil, a família dele ia ficar numa condição que já era deplorável, porque ele não ia estar lá dando essa graninha que ele dava para a família. Eu sei que o Arjun, ele foi fazendo tantas coisas e me encantando de tantas formas que me deu vontade de conhecer a Índia e de conhecer ele. E sendo bem sincera, de trazer ele para o Brasil. Eu peguei então o número do amigo e conversei sobre como a mulher dele tinha feito para conseguir trazer ele para o Brasil. E foi exatamente isso. Ela foi para a Índia, casou com ele, arrumou a documentação e conseguiu que ele viesse. Nesse tempo, ele estudou português e aqui ele tinha um trabalho ali, marre-marre, de imigrante e estava tudo certo. Então eu pensei, por que que comigo e com o Arjun não? Quando eu abri isso pro Arjun, ele achou uma ideia maravilhosa e disse que já estava me esperando lá. E aí meio que eu não quis dar para trás. Quando o amigo dele me contava sobre as condições deles na Índia, eu entendia que ele era pobre lá, como ele era pobre aqui no Brasil. Então a gente tá falando de uma galera classe baixa, que tem ali o seu apartamentozinho no CDHU e tal, que come só ovo e no máximo um frango no mês, que não tem dinheiro para ficar indo em restaurantes. Eu não imaginava a precariedade que era na Índia, apesar de saber que tinha esse lado. Então eu organizei tudo achando que eu tava indo talvez para uma comunidade do Brasil. Mas eu vou contar para vocês que a galera da comunidade aqui do Brasil é rico, são ricos perto do que eu encontrei na Índia quando eu fui atrás do Arjun. Ele não foi no aeroporto, ele simplesmente deu o endereço dele e eu tive que me virar para chegar até lá. E até hoje eu não entendo como que eu cheguei, tá? Porque era um lugar que não passava táxi, que não passava ônibus, que tinha aqueles, acho que é tuk-tuk, né? Nem aqueles tuk-tuks tinha como ir direito na região. E eu me virei lá sozinha, graças a Deus com um chip de internet que funcionava, para chegar até esse lugar, porque ele não tinha condição financeira de ir me encontrar. Ele não tinha a internet que falhava e às vezes tipo, eu mandava mensagem para ele e demorava de 5 a 6 horas para me responder, porque era o tempo que demorava para chegar a mensagem para ele. Então, quando eu cheguei lá, gente, como que eu vou explicar pra vocês? Tinham casinhas que eram tipo de zinco, no caso dele parecia de barro,
E era a família toda que tava ali. Não tinha colchão, era como se fosse umas esteiras assim no chão, e aí tio, primo, sobrinho, avó, todo mundo no mesmo lugar. Eu olhei aquilo e aí eu falei pra ele, quando ele veio até mim, né, que ele já tava tipo, ele não podia ir até mim, mas ele fez questão de me esperar na frente da casa dele, olha só que amor. De quilômetros e quilômetros do aeroporto, lógico. E aí, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e eu fui pra abraçar, e ele fez assim, porque não podia. E aí eu já fui falando pra ele, vamos comigo para um outro lugar, né, que eu posso ali bancar. E ele não falou que não podia, porque a família dele ia entender que a gente ia para esse outro lugar para ter relações antes de casar. Então, que eu deveria me manter ali com ele ou ir visitar ele ali até a gente casar. E depois, sim, de entender, de a família entender que se tinha consumado tudo, que as festas, mesmo que simples, seriam feitas ali por todo mundo da vizinhança. Depois disso, aí sim a gente poderia ir para um outro lugar juntos. Então, a minha ideia de, se for muito precário, eu coloco ele num hotel, acabou já no primeiro oi. E aí eu pensei, poxa, eu acho que pode ser uma experiência muito gratificante para mim, me entregar para esse amor. Que imagina você ficar obcecada e de você fazer tudo isso por uma voz que você escutou por muito tempo. E essa voz fica na sua mente, você sentir no seu corpo, na sua pele, no seu cabelo, na sua alimentação, você sentir esse homem esse tempo inteiro de longe. Então, eu pensei, por que não abdicar desse conforto por amor? Porque eu vou aprender com essas pessoas aqui. Porque assim que eu cheguei, gente, a mãe, a prima, a tia, elas já me olhavam assim, como se eu fosse algo, uma preciosidade, sabe? Elas ficavam com medo de tocar ao mesmo tempo, elas foram trazendo sari, não era aqueles magníficos, né? Era uma coisa mais de algodão simples, mas querendo me ensinar a colocar e com todo cuidado pedindo licença para pegar ali no meu cabelo, para aprender, para enfeitar e querendo entender ali quando ele traduzia para mim, né, a questão do que eu gostava ou não, para cerimônia, que gente, não era uma coisa assim, tu quer flores rosas ou flores amarelas para cerimônias, não, tu quer pedaços de galho ou você quer sem nada. Então assim, mesmo dentro da condição da condição paupérrima deles, eles me acolheram ali e eu achei muito injusto se eu não ficasse ali e não experienciasse, porque não, seriam alguns dias, não seria nada demais. Então eu engoli seco tudo que eu tava vendo e que eu vou contar aqui pra vocês, que foi tipo o que me pegou. A questão de fazer as necessidades, não tinha um banheiro dentro, porque era uma casa mesmo de barro onde todo mundo ficava. Eu tinha que sair para ir fazer as necessidades. E aí tinha horário para isso, que era longe, porque era céu aberto, porque iam várias mulheres juntas, porque poderia acontecer alguma coisa ali com homem, porque é um banheiro aberto no meio do nada, então pode acontecer várias coisas. Então se tinha um horário que era antes do sol nascer, que as mulheres iam em fileiras, algumas já conhecendo o lugar ou não, para conseguir fazer lá o número 1 e o número 2 a céu aberto, sem ter o que limpar, sem ter o que lavar, para vocês entenderem a condição da onde que eu tava. Porque assim, tinha um banheiro público, mas teria que pagar ali umas rúbias, umas moedas. E isso para eles, gente, uma moeda para eles era uma coisa que se juntava 3 moedinhas e comprava ali algo para se alimentar durante o mês. Não existia moeda para ir no banheiro, não. Tinha uma coisa também que eles caminhavam até uma comunidade, aí sim era uma comunidade como essas daqui do Brasil. Então eles caminhavam quilômetros na madrugada até essa comunidade para ir atrás de um caminhão, como se fosse um caminhão-pipa de água, para conseguir água que daria ali pro dia, tá? Então era através de baldes, de coisas que eles levavam, de galões e tal, que eles conseguiam essa água. E na hora da alimentação não tinha fogão. Quando se conseguia para fazer com lenha, bem, se não, era feito da necessidade ali da vaca, tá? As mulheres moldam, a vaca faz lá o número 2, a mulher molda com a mão e usa aquilo para fazer o fogo. Imagina. Mas assim, algumas coisas elas me chamavam para fazer,
Outras eu ficava observando porque tinha todo o tempo para organizar ali esse casamento. Nisso eu dormi no meio da esteira, no meio de todo mundo e tal. Tinha uma parte de uma casinha que era fora, que era onde se guardava ferramentas, coisas da agricultura, enfim, que eu não entendia muito bem, mas que depois começou a ser utilizada por mim e por Arjun. Depois de quando? Do casamento. Se teve toda a comemoração e tal, e aí eu pensei, como que a gente vai se beijar? Onde a gente vai se relacionar? Com esse povo todo que não desaparece daqui nunca. E aí o Arjun me explicou que alguns corajosos se relacionavam dentro da casa mesmo com a família, tipo, chegava lá, esperava 2, 3 horas da manhã, onde todo mundo estava adormecido, e ali se tinha o fazer amor, se ter relação. E quando não, as mulheres elas usavam o sari, e elas nem tiravam esse sari. Só se abria ali um espacinho, um buraquinho, para fazer ali rapidinho o que tinha que fazer, mais para reprodução mesmo, e pronto, acabou. Por isso que tinha muito indiano afoito, necessitado dessa parte de ter direito, né, confortavelmente, fazer amor com sua mulher. Por isso tinha alto índice de estupro, de assédio, essas coisas todas. E pegava a mulher no meio do mato, e no banheiro, e essas. Porque não se tinha tempo. Então eles tinham uma vontade muito grande ali guardada, que às vezes virava um instinto selvagem e não tinha muito para onde ir. Quando a Ju me explicou isso, eu fiquei desesperada, porque não tinha condição na minha cabeça de eu se relacionar com ele, de eu me relacionar com ele no meio de todo mundo, dentro de uma tenda de barro, onde não se tem nem colchão e são esteiras. E, nossa, me pegou, sabe? Então a Ju deu um jeito, depois que a gente casou. O que ele mais queria fazer era isso, pelo que eu entendi. Era só no bate-bate ali que ele vivia, né? Não tinha feito antes com ninguém, só imaginava como era. E eu passei então por uma das maiores privações, que era a questão de que o Arjun, apesar com tudo isso, ele tinha trauma da questão de ter filho. Ele não queria ter filho de jeito algum. Ele queria crescer profissionalmente, ter uma condição de vida melhor, mas batia um desespero muito grande nele a questão de ter filho, porque todo mundo da família dele, menos ele, nasceu com alguma deficiência, que não era algo tranquilo, era bem bizarro. As meninas, algumas escondiam no SAI, não dava para ver, praticamente vocês não conseguiam ver nenhuma parte do corpo delas ali. E os homens, às vezes, era uma coisa mais mental, que eu não conseguia entender também, por causa que tinha que se traduzir o que eles falavam para me entender, mas assim, no tom de falar e do abobado, eu já percebia que ali tinha alguma coisa diferente. Então o Arjun não queria, de modo algum, ter um filho dessa forma. Ele tinha desespero e trauma mesmo, dizia que era algo genético, hereditário, que mesmo que não fosse ali casado com o primo e com a irmã, iria acontecer, e que ele não estava pronto para carregar esse peso. Dito isso, eu estava em um lugar onde as mulheres quase não usavam nem absorventes, quanto mais algum tipo de anticoncepcional. Eu não estava preparada para isso também. Eu tinha 42 anos, que era mais um agravante, que se eu engravidasse, a criança poderia vir com problemas, juntando com toda a genética do Arjun, a coisa iria piorar. Então nós decidimos ali se proteger, e eu acreditei que a proteção dele seria um método contraceptivo científico, né, de acordo com um ginecologista e tal, só que não, gente, eu viajei, né. Então nos primeiros dias, o Arjun, ele não aceitava nem você fazer amor e aí na hora ali, né, de soltar tudo, ele soltar fora de mim, não. Ele começou a usar sacolas. Ele tentava, então, ali no lugar da proteção no membro dele, ele colocava a sacola. Só que até sacola era um item de privilégios e caro na situação do Arjun. Então, a nossa lua de mel, que era algo auge e tal, tinha uma sacola para que a gente se relacionasse. Só que o Arjun queria mais e queria todo dia. Então ele começou a caçar sacola por aí, que era um item que você tinha que comprar, né? Nessa situação. Ele conseguiu algumas e eu
não entendi no primeiro momento que era uma sacola. Eu só entendi que era uma sacola no outro dia, que eu fui olhar, porque eu era aquela mulher que se relacionava, que nem olhava direito para minha própria passarinha. Quanto mais o que o homem estava fazendo para entrar em mim. Preocupante. Então eu queria que o homem fizesse lá, eu só sentia, entendeu? Saía e se resolvia. Então quando eu fui entender que era uma sacola, eu me assustei. E eu achei que aquilo poderia ser o pior que o Ajur viesse a fazer em mim. O Ajur, ele começou a ficar safado, com aquele fogo fora do normal, da lua de mel pro outro dia. Ele não queria mais fazer nada, ele queria ali ter relações comigo. E por isso essa casinha, porque nessa casinha dificilmente alguém ia, tinha-se a chave ficava com ele, então assim, era um lugar que você poderia ficar o dia inteiro ali que ninguém iria atazanar. Então a gente tinha o nosso fazer amor nessa casinha que era separada, que também foi uma ideia do Ajur. Acontece que o Ajur ficou tão obcecado de um dia para o outro que só a casinha, a gente ali na casinha e com o desespero que ele ficava entre as pessoas para conseguir a tal da sacola, não era o suficiente. E aí ele simplesmente me falou que ia me levar para um outro lugar, que ele queria me apresentar, mas na verdade ele foi adentrando ali mais para uma região isolada, que eu não entendia muito bem o que era e por que era. E ele me explicando que queria me mostrar algo e tal, e eu preocupada com a questão da documentação, pra gente voltar pro Brasil, sabe? Eu não queria mais saber de nada ali naquele lugar, eu já tava entrando em desespero, né? Eu aguentei esses dias todos como experiência e porque não teria uma outra saída. E ele foi me levando, e eu me desesperando, até que ele me explicou que ali seria então uma região onde ele tinha a fantasia, né, de se relacionar e tal. Eu não sei muito bem que casinha que era, de quem que era, mas era a única, depois de muito andar, que estava isolada, sem ninguém, porque todas as casas tinham muitas famílias dentro. Não tinha nem como tentar algo. E ali sim tinha. E eu esqueci de contar para vocês que depois que a gente casou, a situação ficou mais paupérrima ainda. Parece que eles tinham usado ali as últimas moedas, a última alimentação, a última água, o último tudo. Então, era uma condição que assim, a gente estava vivendo de respirar. Ah, tô com fome? Come o ar aqui, abre a boca e come o ar. Pronto, me alimentei. Então, não se tinha mais dinheiro para sacola, não se achava mais sacola, já estava todo mundo bravo na região com o Arju, com o desespero dele de sacola, não se tinha como comprar a proteção mesmo, né, que se deveria usar ali, que seria mais acessível, que no caso seria no membro do homem, né, porque também se eu começasse a tomar alguma coisa ali na região, não tinha onde comprar, não tinha médico, e o Aju queria cuidar dessa parte, ele queria ter a confiança de que ele estava realmente protegido, né? Não acreditava nem se eu falasse que eu estava tomando ali um comprimido, e mesmo que eu tomasse, teria que esperar um mês para eu estar 100% protegida. Eu sei que entrou uma loucura na cabeça do Aju e ao mesmo tempo uma condição de que não se tinha como comer, como beber água, e ele lá querendo meter na vala, né? Foi aí que ele disse que tinha uma proteção natural, que ele poderia fazer, que ele tinha visto que funcionava e tal. E eu acreditei nele. Quando a gente foi ter a relação, eu senti que tinha algo estranho, né? Eu sempre ficava muito lubrificada e ali tava seco, 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 de rachar. Parecia que ia rachar quando ele tentava, né, ir para mim lá. E foi assim mesmo. Eu senti como se fosse, não rachaduras, né? Mas é como se abrisse algum tipo de fissura, saiu um pouco de líquido vermelho, que é normal também, às vezes, né? Força, abre um vasinho e tal. Mas ali eu senti que tinha alguma coisa estranha. O Ajur, ele foi ficando amarelo, parecia que ele tava febril. Mas eu não tava nem aí. Ele queria continuar a situação e o Ajur nunca abaixava, sabe? Talvez por ser início, por ele ter muita vontade. Então ele soltava tudo muito rápido, mas já estava ali endurecido e queria continuar. E por isso que ele achou que esse método era um método melhor. Eu percebi
que a rapidez dele, né, do soltar, não estava acontecendo nesse dia. Então não tinha tipo, liberei, vou me lavar e tal, vou tentar achar aí um pouquinho de água para me lavar. E mesmo assim ele não continuava. Dessa vez não, ele continuava e não via que ele liberava alguma coisa. Falei, não tá liberando nada dentro de mim, mas eu tô vendo que ele murcha, endurece e vem pra cima de novo. Tipo, o que tá acontecendo? O que aconteceu foi que o Arjur, ele passou uma super cola ali na saída do membro dele. E ele achou que essa super cola iria fazer com que o líquido branco, né, o leite condensado, não jorrasse para fora, ficasse ali dentro e aí assim ele não me engravidasse. Só que essa super cola, o Ajuri, ele passou ali para tipo grudar, né, a saída dele também de fazer o número 1. E nisso ele colocou uma quantidade que envolveu ali praticamente toda a parte da cabeça. Então aquilo entrou dentro de mim também. E ele achou que não se teria consequências disso. Ele começou a ficar mal, eu comecei a ficar mal e me sentir seca por dentro. Isso depois de horas que o Ajur, com essa super cola, ainda veio a fazer amor comigo e a não me avisar nada. Nessa condição precária, o desespero foi de sair dali e ir para o médico. Só no médico eu entendi o que estava acontecendo e que isso podia trazer a falência de órgãos, por causa da falta de circulação, por causa do auge que as veias ali dele explodem, né, e tem que sair tudo e tal, e ele prendendo aquilo, e não só prendendo, mas trazendo essa supercola para dentro de mim, que traria ali não só alergia, mas queimação, ardência, poderia danificar algum órgão, até mesmo o meu útero, qualquer outra coisa que fosse. E quando a gente chegou no médico, porque assim, o médico mais perto dali, ele não tinha consciência do que tinha acontecido. A gente foi sendo transferido e tudo isso porque eu tinha uma condição financeira no momento para fazer, senão ele teria parado e com certeza teria perdido a vida no primeiro hospital. E aí só ali no terceiro médico é que foi se entender o que estava acontecendo, que o Arjur resolveu abrir o que ele tinha passado, que não era um gel de uma planta, algo natural, como ele disse. Ele tinha usado uma super cola como se fosse super bonda e não para prejudicar só ele. Porque quando ele, no meio de tudo, que ele não queria parar, ele sentiu que ali estava ardendo e prejudicando ele começou a enfiar em mim, como se aquilo bloqueasse dentro de mim a passagem do espermatozoide chegar. E aí foram dias de uma recuperação que talvez não viesse a acontecer. Eu fiquei com risco de perder a vida, o Arjur chegou a ficar em uma UTI, e tudo isso teve que ser custeado por mim se eu quisesse salvar esse homem. Então eu tive que perdoar, entender as danificações de me apodrecer por dentro viva, assim, em segundos, né? Eu tive que investir o meu dinheiro e uma coisa que esse cara fez sem me falar. Todo mundo todo mundo é muita gente, né? As poucas pessoas que eu tive coragem de contar, diz que isso foi de uma violência, porque ele não me avisou, porque ele usou algo que sabia que ia me prejudicar. A preocupação é que ele pudesse liberar ali o prazer dele, né? Ele não pensou em mim em nenhum momento. E mesmo assim eu tive que salvar ele dessa situação. Então foi tudo muito rápido e o meu perdão teve que vir muito rápido. O que não me fez medir a gravidade do que ele tinha feito e que me fez perdoar a ponto de rezar e pedir pela vida dele. Eu me recuperei mais rápido e eu poderia ter ido embora, mas eu fiquei lá, passando por privações e por outras coisas até que o Arjun melhorasse e até que eu corresse atrás, então, de ele ter uma documentação para a gente conseguir vir para o Brasil. Eu zerei isso que ele tinha feito comigo e trouxe ele para o Brasil, achando que aqui nós teríamos uma vida feliz. Só que a nossa vida feliz, ela só aconteceu à distância. Olhar-me. A partir do momento que a gente se juntou, o Arjur fazia as coisas porque ele queria, para o prazer dele e sem me avisar. No início, em mim, quando ele viu que deu errado, ele então começou na busca de mulheres aqui no Brasil. E aí eu fui traída mais de 10 vezes. E eu perdoava ou fingia que não estava vendo. E assim foi por um bom tempo, mantendo o Arjur aqui no Brasil. Bom, o que a gente sabe da Emily é que ela continuou com o Arjur com a desculpa de que, como a documentação dele estava em responsabilidade dela por carta
por carta convite e tal, ela não poderia abdicar dele no Brasil, porque seria uma responsabilidade dela e ela iria presa se ele passasse fome ou se ele fosse largado. Mas a gente entende que não é bem assim e que ela poderia ter corrido atrás disso. Ela não deixou informações de se ela vai largar ele ou se ela vai continuar nessa situação. Ela diz que está presa nisso, mas a gente sabe que não é bem assim. Então é mais uma desculpa, como a maioria das desculpas que ela usou durante a história para seguir em uma situação onde ela só estava sofrendo. Então, mais uma vez, a gente tem a situação na história de um homem que usa de artifícios bizarros e violentos para se ter ali uma satisfação maior, e isso é amenizado pelos outros ou pela própria parceira como se fosse algo normal. No caso da Emily, ela usa a desculpa como argumentação de que ela seguiu por causa disso e daquilo, mas a desculpa nunca chega no auge do que o cara acaba fazendo com ela. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.